tá se preparando para encarar o Palmeiras. Ah, você é o Palmeiras primeiro? Na quinta... O que você tá rindo, Venedo? Boa sorte, Pedrosa. Quinta-feira, fora de casa. Pedrosa, como é que tá o departamento médico do Vasco? Porque ainda tem esse problema, né, Pedrosa? Mas não tá tão ruim assim, não. O Adson tá voltando de lesão, depois do desconforto que o deixou fora da partida contra o Flamengo. O Praxedes teve um desconforto na coxa, então é difícil que ele fique à disposição. Tem que lembrar também que o João Vitor foi expulso. Então há uma grande chance aí, uma possibilidade do Medel voltar ao time do Vasco da Gama, até por conta dessa situação que eu falei aqui. Nossa, mas eu queria saber pra quem isso é um problema, né? Isso é zero problema. Isso é zero problema. Muito pelo contrário. É muito mais porque foi o que eu falei aqui. Você tem um João Vitor que foi expulso, e aí você perde um jogador do sistema que ele vinha utilizando. Eu não sei se ele vai mudar o sistema para essa partida, até porque ele trabalha no sistema 4-3-3 também. Mas... se tratando da ideia dele de que é melhor ter mais gente na zaga, que ele falou que colocou 3 zagueiros para justamente ter mais gente na última linha, não tem por que ele mudar o sistema do Vasco da Gama, então o Medel poderia voltar aí a esse time titular, até porque você tem o Rojas ali que está abaixo do Medel nesse sentido, então não vejo problema do Medel jogar, muito pelo contrário. Uma partida importante contra um grande adversário, uma das melhores equipes da América do Sul, e que o Álvaro Pacheco conhece muito bem o Abel Ferreira, né? Eles são amigos de longa data, sabem como o outro joga, mas pra mim falta esse entendimento. Espero que ele tenha esse entendimento de que o Vasco primeiro tem que começar a não perder antes de querer bater de frente com essas grandes equipes. E a gente estava falando isso aqui na outra semana, né, Vene, em relação ao Medel. É claro que não tem como a gente falar sobre o que já passou e o se não joga futebol. Se. Mas a gente entende que a energia de um cara de uma defensiva, da área defensiva, que é o caso do Medel, tendo essa energia, esse jeito aguerrido e o entendimento do que é aquele clássico, isso é até uma gasolina a mais, né? A gente entende que talvez, se o Medel tivesse em campo, o destino dessa partida, não estou falando em vitória ou derrota, estou falando no 6-1, poderia ser diferente. A gente entende que a energia do Medel nesses momentos, ela é muito importante e foi muito importante, sobretudo no ano passado, quando o Vasco escapou do rebaixamento. O Medel tem uma característica que eu gosto muito quando o atleta possui isso, que é não gostar de perder de forma alguma, ao menos demonstrar isso. E eu tenho certeza que o espírito dele, desse jeito, diante do Flamengo, por exemplo, iria ajudar de alguma forma, iria vibrar outros atletas. Óbvio, foi o que você falou, o se não entra em campo, isso não quer dizer que o Flamengo não ganharia de 6-1 se o Medel estivesse em campo. O ponto é, o Medel, pelo menos, ele demonstra satisfação quando o time está sendo goleado, quando o time está perdendo. É um estilo de jogador que eu gosto bastante, inclusive não é só estilo não, acho que para o esquema que o Álvaro Pacheco utilizou contra o Flamengo, ele seria uma boa opção. Eu lamento muito em ver o Medel perdendo espaço da forma que ele vem perdendo. Na minha opinião, e eu concordo com o Pedrosa que ele mencionou aqui na última semana, ele está sendo fritado no Vasco da Gama. Independentemente do motivo, você não gosta ou não do atleta, você não gosta do dia a dia dele, mas o que estão fazendo com ele eu não acho correto. Tal como fizeram com o David. Cara, o que fizeram com o David é um absurdo. Se eu sou o David, eu ia ficar revoltado. Eu estou exercendo bem minha função, sendo um destaque do setor ofensivo e fico fora de um clássico diante do Flamengo sem nenhum motivo, sem nem me explicarem por quê. Se eu fosse o David, eu ia ficar revoltado. Então, acho que o Vasco, internamente, poderia rever esse tipo de situação em relação ao David e também ao Medel. E tem outros 2 pontos, Vene. Primeiro, o Maicon tá jogando bola? Não. O Léo tá jogando bola? Não. O João Vitor tá expulso? Então, assim, você tem vários e vários motivos para você fazer uma troca no sistema defensivo. É a mesma coisa o Ryan no lado direito. O Adson vai voltar. Tomara que o Adson volte como titular, porque o Ryan claramente não tem ainda condições para aguentar ser titular do Vasco da Gama. E tá tudo bem, porque ele tem 17 anos, isso é uma transição normal, beleza. Só que em vez de você apostar, por exemplo, no Ryan de 17 anos, por que não apostou-se no David, que é um jogador que tem calibre de futebol brasileiro no sentido da bagagem? São Paulo, Internacional, Cruzeiro, Vasco da Gama, entre tantos outros que ele já defendeu como internacional. É um cara que conhece o futebol brasileiro, que não sente jogo. É muito importante. Às vezes o cara não é tão bom, às vezes o cara não tem tanta qualidade, mas quando ele não sente jogo, ele consegue desempenhar a função dele. E era o que estava acontecendo com o David. Então, assim,
essas duas mexidas no lugar do Ryan e na parte defensiva são coisas que o Vasco precisa. Não é a minha preferência do Veni. O Vasco precisa de mudança. Família vascaína, uma ótima noite a todos. Venham assistir e conferir as principais informações do nosso Gigante da Colina. Já chega deixando seu like humilde, é muito importante. Se inscreva no canal, é de graça, não paga nada. E também me diz a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. É o seguinte, família vascaína, para quem está achando que a diretoria do Vasco, junto com o Pedrinho e o Felipe Maestro, desistiram da contratação do zagueiro Lianco, estão muito enganados. Isso porque surgiu a informação de que a diretoria vascaína tem o interesse sim de contratar esse jogador, que é um jogador assim que chegaria ao cenário do futebol brasileiro como um jogador muito experiente. O Lianco não vai renovar no futebol, não vai ficar no futebol asiático e tem uma grande possibilidade dele retornar ao futebol brasileiro. É um jogador muito experiente, grande xerife, sabe? Ele dá um sistema, ele dá uma solidez no sistema defensivo muito grande. É um jogador muito interessante e assim, será uma baita contratação. Eu gosto muito do zagueiro Lianco, lembrando que não é um zagueiro caro, só que o Pedrinho quer porque quer esse jogador, tendo em vista pelo estilo de jogo que o próprio Álvaro Pacheco quer implementar no Vasco da Gama. Vocês podem ter certeza que o Pedrinho, que é um cara que sabe muito de futebol, ele vai contratar jogadores que tem um estilo de jogo do Álvaro Pacheco, que tem a filosofia do técnico português de trabalhar, e assim o Lianco se encontra nesse nome, se encontra no radar. É um jogador assim que já foi sondado pelo Vasco em outras temporadas, só que agora o negócio tem muita chance de fechar. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vocês aprovam essa contratação? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, família vascaína, eu tô indo nessa, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.